ao proibir que os municípios contratem as empresas públicas estaduais para prestar os serviços de saneamento básico. Ao mesmo tempo, impede que o município possa exercer a sua competência municipal de definir qual a melhor forma de prestação dos serviços, se de forma direta, indireta, por meio de licitação ou por cooperação interfederativa, por meio da gestão associada de serviços públicos, previstos no artigo 241 da Constituição Federal e interferindo de forma abusiva e ilegal na organização e autonomia dos municípios, do Distrito Federal e até mesmo dos estados. A consequência desse processo de privatização deve ser o aumento da exclusão das populações mais pobres e carentes e em processo de vulnerabilização social e um aumento brutal de tarifas para garantir a sustentabilidade econômica e financeira na prestação dos serviços e o lucro das empresas privadas e de seus investidores. Isso porque um dos pilares da política de saneamento, o subsídio cruzado, será afetado de forma significativa, na medida em que os municípios superavitários são os que devem interessar o setor privado, restando ao público a prestação de serviços nos municípios e localidades deficitários. Cumpre ainda salientar que os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas há 10 anos como direitos humanos fundamentais e estão no rol dos Objetivos do Milênio, cujas metas também são perseguidas pelo Brasil. Neste interim, é um absurdo que, em pleno século XXI, milhares de pessoas não tenham acesso à água tratada e segura com abastecimento realizado de forma adequada e que 1/3 de domicílios brasileiros não tenham acesso aos serviços de esgotamento sanitário. Diante desse cenário, colocar a água e o saneamento na pauta dos debates eleitorais é estratégico e uma obrigação dos candidatos a cargos públicos. Imprescindível reconhecer que o saneamento básico integra o rol de políticas públicas que guarda estreita relação com as políticas e ações de moradias dignas, saúde, reforçada durante a pandemia, meio ambiente, infraestrutura, recursos hídricos, desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, planejamento urbano, qualidade de vida, turismo e lazer. Dessa forma, a universalização do acesso se vincula à integração dessas políticas, notadamente às políticas habitacionais de uso e ocupação do solo e ao planejamento urbano, pois é nos assentamentos precários e nas periferias das metrópoles e das grandes e médias cidades que o saneamento não chega de forma satisfatória. Com isso, é normal a proliferação de doenças que impactam o sistema público de saúde. O lançamento dos esgotos nos corpos d'água piora e compromete muitas vezes de forma irreversível a qualidade dos rios e os córregos, que cortam nossas cidades, afetando também o abastecimento da população. Sem saneamento, o desenvolvimento do turismo e do comércio são afetados, e com isso a geração de emprego e renda. Da mesma forma, a mobilidade urbana não pode ser comprometida, a qualidade de vida das pessoas e o lazer. É preciso reafirmar e reconhecer o papel do município como titular dos serviços de saneamento básico, mesmo em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal em diversas ações diretas de inconstitucionalidade, e particularmente a ADI 1842 do Rio de Janeiro e a 277 da Bahia, as ações, o município não perde sua titularidade, mas sim passa a compartilhá-la com os outros municípios integrantes e o Estado. Assim, mesmo nos casos em que os serviços são prestados por empresas públicas ou privadas, é necessário que o município seja protagonista das ações de saneamento, ou seja, que participe do processo de gestão, incluindo o planejamento, a regulação, a fiscalização, a escolha do prestador de serviços.
Nesse sentido, é fundamental que as candidaturas a prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras se comprometam com a priorização desse tema em suas campanhas e nos seus mandatos, seja nas câmaras municipais, seja no Poder Executivo. Portanto, diante de todo o exposto, apresentamos o presente documento ao senhor candidato ou senhora candidata, que ao assinar, assume o compromisso, se eleito, se comprometer com os seguintes pontos. Eixo 1, da universalização dos serviços. Lutar pela universalização dos serviços públicos de saneamento com tarifa justa e acessível a toda a população. 1.2, compromisso com a institucionalização da tarifa social para a família de baixa renda e em vulnerabilidade social, principalmente inscritos no Bolsa Família, CAD único do governo federal e as pessoas atendidas pelo benefício de prestação continuada, o BPC. Desenvolver programa de acesso à água e ao esgotamento sanitário para as populações que vivem em situação de rua, investir recursos do orçamento público municipal prioritariamente no saneamento. O eixo 2, não à privatização. Lutar contra a privatização da água e do saneamento, mantendo a prestação dos serviços públicos de forma direta por autarquias, empresas públicas e de economia mista, ou de forma cooperativa por meio de gestão associada pelas campanhas estaduais de água e esgoto. Lutar para incluir na Lei Orgânica Municipal a água e o saneamento como direito humano fundamental e só privatizável após a aprovação popular através da realização de plebiscito e audiências públicas autorizativas. Eixo 3, do fortalecimento e eficiência da administração pública. Fortalecer o papel do município nas políticas de saneamento básico, entendido como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo dos resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais. Criar, implantar e revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico, intensificar, fortalecer e fomentar os instrumentos de participação e controle social das políticas públicas, inclusive de saneamento básico, resgatando e impulsionando os conselhos de cidades ou correlato, discutir com os órgãos regulares e prestadores de serviços sobre formatação de uma estrutura tarifária que contemple tarifas sociais compatíveis com a situação de pagamento da população mais carente e vulnerável. Reestruturar administrativamente e financeiramente as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou departamentos municipais, prestadores públicos de serviços de saneamento. Eixo 4. Valorização profissional. Valorizar os servidores municipais dos serviços de saneamento, criando plano de carreiras com progressões e incentivo à permanência no serviço público. Investir em saúde e segurança no trabalho, bem como modernizar as instalações e os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, assinam, né, como nós falamos no início, a Confederação Nacional dos Urbanitários, a Federação Nacional dos Urbanitários e o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. Na verdade, a gente pode dizer que um plano de governo para o saneamento, né, que os pré-candidatos a prefeito podem utilizar sem medo. Então, eu devolvo para a Aracéia, começar, e o Fernando, para convidar os nossos pré-candidatos a se manifestarem. E dizer que é esse, né, a nossa carta compromisso. Esperamos, assim, mais uma vez, agradecemos a cada um de vocês que atenderam o nosso convite e dizer que é muito importante, principalmente num momento tão crucial que o saneamento está passando. Então, Aracéia, é com você. Obrigada, Aline. Eu quero comunicar que o pré-candidato Eduardo Braide terminou de entrar na sala. Também preciso comunicar que os pré-candidatos Neto Evangelista e Zé Inácio mandaram mensagem já após iniciado o nosso evento, pedindo desculpas, mas tiveram problemas com a agenda e o deputado Zé Inácio, inclusive, precisou viajar e não vão poder participar do evento, mas se comprometerem, dar um retorno sobre a carta compromisso depois.
Então, repetindo aqui a ordem, né, que é importante dos candidatos que já estão na sala, os pré-candidatos Bira do Pindaré, Franklin Douglas, Duarte Júnior, Rubem Júnior, Geisael Marques, Carlos Madeira e Eduardo Braide. E queria expressar minha opinião e a minha manifestação a respeito da plataforma de compromissos em relação ao saneamento básico nessas eleições de 2020. Começando pelo marco regulatório, que foi aprovado no Congresso Nacional, e eu faço questão de frisar que votei contra o marco regulatório, por entender que este é um movimento que vai na contramão daquilo que acontece no mundo inteiro, o mundo inteiro que experimentou, que passou por essa experiência de privatizar o setor de saneamento, hoje ele está voltando para o estágio anterior, ou seja, não deu certo. E aí estão fazendo esse movimento aqui no Brasil, com a aprovação desse novo marco regulatório, e por essa razão a gente se manifestou contrário, porque somos contra a privatização das empresas públicas desse setor, a entrega desse setor de maneira monopolizada à iniciativa privada, que não vai resolver os nossos problemas. Eu concordo plenamente aqui com as diretrizes do documento, que trata sobre a universalização dos serviços, a questão de lutar contra a privatização da CAEMA, bem como o fortalecimento e a eficiência na gestão pública. Concordo com essas diretrizes e subscrevo plenamente, assim como também a valorização profissional, entendendo que a gente está diante de uma circunstância, de uma situação que vai exigir uma força muito maior do que a própria gestão municipal, tendo em vista que o marco regulatório torna obrigatória a licitação e, se prevalecer o artigo 16, o veto ao artigo 16, isso vai ser mais cedo do que a gente imagina e não vai ficar a critério do gestor municipal. É bom que se diga isso. Isso não vai depender do gestor municipal, é uma lei que terá que ser obedecida, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão. Mas, como gestor municipal, eu entendo que é papel do gestor municipal assumir a liderança da luta em defesa da CAEMA e dos serviços públicos nesse setor. E essa é a postura que nós vamos ter diante desse desafio enorme, que é enfrentar esse grande problema que afeta a cidade de São Luís, afeta o Brasil inteiro, mas de maneira especial a nossa cidade, a nossa capital, pela enorme exclusão de pessoas do serviço de saneamento, seja de abastecimento de água, seja de tratamento de esgoto, seja de coleta de esgoto, né? É um serviço extremamente precário, nós temos que reconhecer e precisamos avançar. Portanto, é papel do gestor municipal, seu líder, né? Se a concessão é do município, é o município que tem que cobrar a solução para esses problemas. E cabe ao prefeito assumir a dianteira disso. Como, aliás, também cabe ao prefeito da capital a grande articulação da região metropolitana, porque qualquer decisão também vai ter que passar pela região metropolitana. E é preciso que o prefeito da capital seja o líder da região metropolitana no que diz respeito ao serviço de saneamento. Então, nós temos essa compreensão, é uma manifestação, para mim, absolutamente tranquila, coerente com aquilo que eu penso historicamente sobre os serviços de saneamento, especialmente sobre a CAEMA, e coerente também com a minha manifestação, através do voto, em relação ao marco regulatório. Então, eu espero que todos os pré-candidatos aqui assumam compromisso com esta causa e que a gente possa lutar junto. Quem quer que seja o escolhido do povo de São Luís para ser o prefeito, que assuma essa bandeira, que incorpore essa luta, que some força, né, com os trabalhadores e trabalhadoras do setor urbanitário e com toda a sociedade de São Luís, para que esse serviço possa ter um funcionamento adequado, que a gente possa levar água para todos, garantir coleta de esgoto em todos os bairros e comunidades, e assim a gente possa ter uma vida mais saudável,
com o meio ambiente também sendo respeitado, uma vez que as praias de São Luís, que estão poluídas e impróprias para o banho, em grande parte se deve exatamente pela falta de tratamento de esgoto. Então, é um problema que a gente sabe que a prefeitura sozinha não vai dar conta, é preciso o apoio do Estado, é preciso o apoio da União, mas é preciso, sobretudo, que nós tenhamos um serviço organizado, serviço público organizado para cuidar do saneamento em nossa cidade. E é por isso que eu endosso aqui a luta dos sindicatos humanitários e digo a vocês, essa luta não pertence a vocês, essa luta é nossa. Nós estamos juntos nessa batalha para que a gente possa reverter essa situação que, infelizmente, o marco regulatório causa um prejuízo enorme para o Brasil e vamos lutar, pelo menos, para atenuar os danos, buscando a derrubada desse veto do presidente Bolsonaro, o veto ao artigo 16, no marco regulatório que acaba de ser aprovado recentemente aí pelo Congresso Nacional. Portanto, fica aqui a minha manifestação, mas mais do que isso, fica aqui logo a minha assinatura, ó. Vou deixar aqui a assinatura conforme solicitado. Vou assinar aqui na presença de vocês, pode filmar, viu, Aracéia? Deixa filmadinho aí, compartilha aí com os humanitários, que o Bira já assinou. Vou assinar aqui e mostrar para vocês. Está assinado já aqui pelo Bira, tá bom? Então fica aí o nosso abraço e o nosso compromisso com essa luta. Parabéns aos sindicatos humanitários. Muito obrigado, hein? Eu tenho feito diversas formas de construção do nosso programa de governo, em forma de consulta pública, em forma de conversas online, em forma de web seminários. E esse foi um dos seminários que eu logo priorizei. Saúde, ou melhor, água e meio ambiente, que tinha interlocução com várias outras políticas públicas, como, por exemplo, saúde. E desde já, no meu programa de governo, e se quiserem podem ir no dia 10 de agosto, no Jornal Imparcial, onde toda segunda-feira eles estão fazendo uma série de questões sobre políticas públicas que os candidatos estão se comprometendo, e lá está lá. Eu me comprometo em fazer o que São Luís nunca teve, uma política de saneamento, garantir um plano de saneamento, garantir um fundo da política de saneamento, instituir um conselho municipal de saneamento, promover a conferência municipal de saneamento. Só com participação popular, só com o povo, como tenho dito, é que nós podemos fazer com que as políticas públicas não fiquem sob o interesse de 1% mais rico da população, mas de 99% dos interesses de 99% da população que pouco teve acesso a discutir, participar, decidir e acessar essas políticas públicas. Então, eu tenho uma posição muito clara em relação às praias, em relação à CAEMA. Eu defendo a CAEMA pública, eu defendo a CAEMA fortalecida, eu defendo a CAEMA como uma empresa com a qual o município tem que se relacionar para que a água e o saneamento básico aconteça no município. Algumas coisas terão que ser ajustadas. Eu, por exemplo, acredito que os 300 postos da CAEMA deveriam ser passados para o município administrar, assim como o município deve fiscalizar os 800 postos, os 1.800 postos privados que nós temos em São Luís. Temos 187 milhões no orçamento do município para o saneamento básico. É perfeitamente possível o município assumir a construção de 4 estações médias de tratamento de esgoto. São Luís só trata 34% do seu esgoto. Se fizermos isso como prioridade, uma estação por ano, nós estamos contribuindo para, de fato, termos as nossas praias balneáveis, as nossas praias limpas novamente. Não é privatizando a solução, não é privatizando o caminho. Vide aqui do lado, Passo do Lumiar, Ribamar, a BRK ambiental da Odebrecht. Falta água, a tarifa é alta, não tem saneamento. Nós temos que buscar a tarifa social. Por isso, nós temos claramente uma posição contrária ao marco legal que foi uma política imposta pelo Bolsonaro e seus apoiadores, e aqui destaco 2 deles, o deputado Eduardo Braide e o deputado Duarte Júnior, que tem que explicar sobre isso, porque o marco regulatório, junto com o PSDB, que foi o autor da emenda, o relatório da emenda, conduz à privatização. E não é a privatização
a saída para o saneamento no nosso país, a saída para o saneamento ampliar no nosso município. Nesse dia 10 de agosto, o Gesiel falou que a CAEMA precisa ser substituída. Sou contra, não acho que é essa a solução. O Madeira diz que apoia o marco legal porque isso traz eficiência. O problema não é a eficiência, é a gestão da CAEMA que não está garantida a sua democratização e a participação dos trabalhadores na gestão para que ela seja eficiente. O problema, como disse o Rubem Júnior, não é de reorganizar o contrato. O Rubem Júnior foi governo durante 7 anos e meio. Saiu até pouco tempo atrás, em abril. Agora que está propondo renegociar o contrato, por que não fez isso quando estava no governo? Nesse sentido, eu quero lamentar as posições dos partidos como do Maranhãozinho, do André Fufuca, do Kleber Verde, do Marreca Filho, do Edilásio, do Júnior Lourenço, que todos se ausentaram. E todos os outros, salvo Bira, Márcio Gerri, Zé Carlos, votaram a favor da privatização e do saneamento. Como os candidatos que são apoiados por esses partidos irão conduzir esse debate para a sociedade? Tem que se explicar. Como eles vão assinar esta carta, cujo eixo número 4, número 2 é não a privatização, se os seus partidos apoiaram a privatização? Eu quero dizer, para encerrar, que eu estou exatamente no campo da defesa das políticas públicas voltadas para o seu povo, para a sua população. E eu, sem dúvida alguma, assino, subscrevo, se precisar, registro em cartório a carta compromisso com a Federação, a Confederação e os sindicatos urbanitários em defesa do saneamento e da CAEMA. Podem ficar certos que, sendo prefeito, eu voltarei ao sindicato para pedir uma nova conferência desta, para a gente planejar a implementação do plano municipal, da conferência, do Conselho Municipal e do Fundo Municipal de Saneamento, para a gente fazer que, de fato, a água chegue à nossa população, as nossas praias fiquem balneáveis e a gente, de fato, tenha saneamento para valer em São Luís. É isso, um grande abraço. Parabenizo pela oportunidade de conversar com todos vocês, de ouvir todos e todas e, claro, manifestar um pouco do que a gente pensa sobre esse assunto. Primeiro, eu quero destacar que toda essa problemática nós já debatemos não apenas nos livros, na teoria, em sala de aula, mas quando eu estava como presidente do PROCON, nós já enfrentamos esse problema, fiscalizando não apenas a CAEMA, fiscalizando a Odebrecht, agora a BRK, em Paço do Miá, o que comprova que o simples fato de acreditar que a privatização vai melhorar a qualidade do serviço é um equívoco. Não é a privatização que vai melhorar a qualidade do serviço, mas sim uma gestão séria e comprometida com as pessoas. A Odebrecht, aqui no Maranhão, a BRK, lá em Paço do Miá e São José de Ribamar, é um grande exemplo disso. Privatizou e o serviço não melhorou ao consumidor. Pelo contrário, gerou uma falta de justiça social, porque os consumidores continuam tendo acesso a um serviço precário e agora, além de ter um serviço precário, tem cobranças abusivas, cobranças que ultrapassam o limite da razoabilidade. Nós precisamos garantir que a Constituição Federal de 88 ela seja respeitada. Nós precisamos garantir que o cidadão, que o consumidor, tenha acesso a um serviço de saneamento básico, ao abastecimento de água com qualidade, com eficiência. Para isso, nós precisamos acompanhar de perto, fazer com que a CAEMA funcione melhor, fazer com que o cidadão ludovicense ele possa ter o abastecimento de água contínuo em sua casa, possa ter acesso a saneamento básico e nós precisamos contribuir, nós precisamos investir. E eu trago aqui como referência dados da Organização Mundial de Saúde que comprovam que a cada R$1 investido em saneamento básico, há uma economia de R$4, R$5
no Sistema Único de Saúde, ou seja, a cada R$1 investido em saneamento básico, há uma economia do sistema de saúde. E é nesse caminho que nós vamos agir. Essa carta de compromisso, aqui no eixo 1, por exemplo, quando se fala da universalização dos serviços, de lutar por um serviço com qualidade, eu, mais uma vez, faço referência ao trabalho que nós fizemos no PROCON. A valorização profissional, nós, no PROCON, nós realizamos o primeiro concurso público da história do órgão, fizemos um plano de cargos e salários. São medidas como essa que nós pretendemos fazer através da Prefeitura de São Luís, e em especial no que diz respeito ao serviço hoje prestado pela CAEMA. É preciso mudar essa mentalidade e contribuir para que esse fornecimento seja melhor. E trago aqui como referência alguns outros dados muito importantes que eu gostaria aqui de consignar. Nós não podemos aceitar que 39% das escolas públicas municipais em São Luís, de acordo com dados do INEP, não tenham sequer saneamento básico. Precisa mudar, de fato é isso. De acordo com dados do INEP, 24% das escolas públicas de São Luís não têm abastecimento de água. A gente está diante de uma pandemia em que aqueles alunos de escolas públicas, eles não estão tendo acesso a outro direito social fundamental garantido pela Constituição, lá no artigo 6º, que é o acesso à educação. Não é justo, não é tolerável que o filho daquele que não pode pagar por uma escola particular não tenha acesso a uma educação, não tenha acesso a um ensino, não saiba o que é uma equação, não tenha acesso ao que é o sistema solar, pelo simples fato de uma escola pública não ter abastecimento de água. Então, o que nós vamos fazer na Prefeitura de São Luís é colocar o serviço para funcionar, é acompanhar de perto a prestação de serviço realizada pela CAEMA, e trago aqui também como referência o que aconteceu, por exemplo, em São José de Ribamar, Pasto Mial, o que aconteceu na Europa, onde tentaram privatizar, onde privatizaram e viram que não deu certo em algumas cidades da Europa. Então, aqui eu faço questão de fazer presença nesse momento, nesse debate, de assinar essa carta compromisso e, claro, continuar lutando pelos direitos do cidadão, continuar lutando pelos direitos sociais fundamentais, continuar lutando pelos direitos do consumidor, por um serviço público com qualidade, eficiente, universal e com preço justo e decente, contra qualquer tipo de abusividade. Esse é meu compromisso com todos vocês e me coloco aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e vamos juntos rumo à vitória, rumo a uma cidade com serviços públicos melhores e com mais qualidade a todos. Quero logo dizer de antemão que é uma iniciativa muito importante, colocar todos os pré-candidatos, ao menos os que desejaram, para estar assumindo seu posicionamento sobre saneamento. E eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu adiro e assino a carta. Eu não estou com a versão física aqui para mim, então não vou te mostrar assinado. Para mim, a palavra vale muito. Se não for suficiente, eu mando pela assessoria encaminhada. Eu estou com ela aqui de forma virtual. Isso, para mim, é sem dúvida o mais importante. Segundo ponto, boa parte das propostas já elencadas estarão no nosso plano de governo. E eu sou de um partido, PCdoB, liderado pelo governador Flávio Dino, que foi justamente o governador que mais cumpriu os compromissos assinados e registrados junto à Justiça Eleitoral. Então, é uma obrigação, para além de tudo, inclusive política, de que aquilo que a gente está assumindo durante a campanha é para depois ser executado. Alguns pontos a gente tem que mencionar que ainda não foi citado. Por exemplo, os postos podem entrar em colapso. A gente não tem uma centena de postos na cidade de São Luís, pode entrar em colapso. Segundo, a perda de 60% de água hoje, que é a realidade da cidade de São Luís. Terceiro, nós já iniciamos esse debate de forma democrática. Eu não acredito em mitos, eu não acredito em individualidades, em salvadores da pátria. Eu acredito que política é arte do coletivo. E, sem dúvida alguma, é o coletivo que irá determinar a construção do plano de governo e a execução depois. E nós fizemos diversas audiências, diversas reuniões virtuais e algumas presenciais, justamente para debater diálogos pelo saneamento. E boa parte das propostas que nós estamos apresentando, e até mesmo do diagnóstico, já surgiu daí, desse debate de forma democratizada, ouvindo a população para a gente poder construir as saídas. Mais do que assinar a carta, eu quero aqui fazer um registro em defesa da CAEMA, em defesa da empresa pública que faz hoje o serviço de saneamento no estado do Maranhão, notadamente na cidade de São Luís, e também a defesa da universalização dos serviços de água e esgoto na nossa cidade e no nosso estado.
é imprescindível que a gente encare isso como prioridade, coloque na ordem do dia, porque, do contrário, infelizmente, a força do mercado financeiro vai tentar ter mais essa dilapidação do patrimônio público e ainda mais uma área tão essencial e tão sensível. A partir do marco do saneamento, muita gente está falando em privatização. Eu aprendi com o Marcos Silva, que ele está aqui nos assistindo, e justamente no nosso Diálogos para o Saneamento, que o serviço em São Luís já foi privatizado, de saneamento de água. Desde a época de Ana Jansen, era o serviço privatizado. Depois, pelos ingleses, o serviço só começou a ser minimamente universalizado a partir de Getúlio Vargas, que é quando justamente começa a chegar a todos. A defesa que eu faço da CAEMA não é para defender por si só a CAEMA. Não apenas isso. Não é só pela história, pela trajetória e pelos trabalhadores, mas é mais do que isso. É para saber que esse é o único caminho possível para se universalizar água e esgoto na cidade de São Luís. Não há. Diversas outras cidades tentaram, como o exemplo de Manaus, diversos outros países eles já estão passando por um processo de reestatização. Acho que tem algum microfone ligado que está dando interferência. Mas vou prosseguindo. E, portanto, o desafio não é privatizar. O marco legal de saneamento teve apenas duas vantagens. Tipo o Brasil, que quando perdeu de 7-1, fez um gol contra a Alemanha. Quais são as duas únicas vantagens do marco do saneamento? Colocou com muita intensidade o debate de saneamento na ordem do dia. Isso é importante. Nós passamos a debater muito mais, inclusive os atores políticos, os atores sociais, debatendo mais ainda a questão, e se constatou que sem investimentos nós não conseguiremos universalizar. Ficou ainda mais óbvio o quanto é o déficit de saneamento na cidade, no estado e no país. Então, isso eu também queria registrar. Mais alguns pontos. O governo federal tem um peso decisivo sobre a política de saneamento, por mais que seja atribuição municipal. Se não, lembremos, as principais obras de saneamento no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, é da época do Pacto de Saneamento, governo Lula e Dilma. Com Temer e com Bolsonaro, houve um desmantelamento da política de saneamento. Então, ainda as boas iniciativas que nós tivemos são advindas justamente de governos progressistas, que é o caso do governo Lula e governo Dilma. Eu comentei que é imprescindível que a gente rediscuta o contrato, apesar de ter sido questionado pelo pré-candidato Franklin, porque eu respeito. Na verdade, eu estava no governo, secretário das cidades, mas essa repactuação deve ser liderada pela Prefeitura de São Luís. O nosso contrato, ainda datado, assinado pela ex-prefeita Conceição Andrade, muito antigo, é um contrato de concessão extremamente frágil, sem regras, sem metas, sem métricas, e que, infelizmente, não permite que o concedente, a Prefeitura de São Luís, revisite, coloque exigências para a CAEMA cumprir. A CAEMA, de todo modo, até pouco tempo atrás, era tratada da pior forma possível na gestão pública maranhense. Com o governo Flávio Dino, há um tratamento da CAEMA como sendo uma empresa pública, inclusive devendo buscar, além da universalização do serviço, mas também que ela própria seja superavitária. Quem conhece a CAEMA sabe bem do que eu estou falando, e eu participei já de diversas reuniões nesse sentido. Falar de saneamento também é falar de esgoto, falar de água, falar de resíduos e falar de drenagem. Não pensemos que o debate pode ser raso. Não pode. Foi falado aqui de conferência, conselho, fundo e sistema. Está no nosso plano de governo. Revisitar o plano já existe, Lei 4.516. Agora, foi uma lei que não foi discutida com a população e que não tem efetividade nenhuma. Ao meu ver, nós temos que dar maior poder à população, democratizar o poder, justamente para exercer o controle social, para o povo controlar o poder, para evitar o número de erros, e não ouvindo a população numa conferência de caráter opinativo. Mais do que isso, aquilo que for decidido nas conferências tem que ter caráter deliberativo. O poder público tem que se render à vontade soberana do povo exercida mediante as conferências ou através do conselho. E sem o fundo, sem dinheiro, é impossível que se faça qualquer tipo de avanço nesse sentido. Nós temos que incluir a questão da inclusão produtiva dos catadores, também ajuda na questão do saneamento. Educação ambiental dentro do currículo escolar é imprescindível. Não apenas educação ambiental, a gente tem que revisitar todo o currículo, e educação ambiental tem que estar na ordem do dia. Eu queria destacar ainda que o governo Flávio Dino já vem fazendo alguns avanços no que diz respeito à nova doutora
Italuís aumentou em 1/3 a produção de água, não temos novos postos abertos na capital, mais de 80 pontos de esgotos retirados da Lagoa da Jância, a ET do Vinhais que vem tendo alguma ajuda, mas sobre o marco regulatório, eu repito, eu divirjo daqueles que entendem que obrigatoriamente tem que ter uma nova licitação, eu divirjo disso. Para mim, esse trecho da lei é flagrantemente constitucional, a autonomia dos municípios, e que, portanto, eu interpreto da seguinte maneira: nós temos que revisitar o contrato de concessão, colocando metas, fazendo a defesa do interesse público em primeiro lugar, garantindo metas e prazos para caminhar para a universalização, mas em parceria com a CAEMA. Então, eu já vi outros pré-candidatos falando que privatizar é o caminho, não conheço experiências de saneamento que tenham sido exitosas passando por isso. A maioria que eu conheço justamente é feito pelo poder público. Até porque, senhores, vamos admitir, o valor de investimento é altíssimo para a gente universalizar, especialmente o esgoto na cidade de São Luís. Eles têm interesse apenas no filé, eles podem ter interesse em outras cidades. E no estado do Maranhão, único e exclusivamente São Luís, talvez Imperatriz, nós temos que pensar saneamento como uma política toda de todo o estado e que, portanto, nós não podemos abrir mão em achar que a iniciativa privada boazinha, por si só, vai fazer investimentos para garantir a ampliação e que as tarifas irão continuar em valores minimamente aceitáveis. Não irão. Onde teve essas experiências, e aí eu adiro também o compromisso da tarifa social, destaco mais uma vez. França e Canadá estão voltando os modelos da privatização, ou seja, eles já testaram o modelo privatizado, viram que não deram certo, estão reestatizando. Algumas propostas que nós temos já registradas e divulgadas para encerrar. Plano Municipal de Saneamento é justamente revisitar o plano e colocar para funcionar, na verdade, não apenas o plano, mas o sistema, tendo metas e indicadores, ampliação da rede de água e esgoto no sentido de universalizar em parceria com a CAEMA, tendo um bom diálogo de gestão com a CAEMA, coleta seletiva, drenagem urbana, fazendo desde a microdrenagem para 60% de utilização, a questão de mais áreas verdes, a questão de praças, e a gente até teve isso, como, por exemplo, no Viva da Cidade Operária, que nós revitalizamos, e eu vi isso também como política de regularização fundiária. Não podemos deixar de botar na ordem do dia o plano diretor da cidade de São Luís. A Câmara ainda não votou. Se a Câmara não votar até o dia 31 de dezembro, tem, salvo engano, recomendação do Ministério Público, um dos meus primeiros atos como prefeito vai ser avocar o plano diretor de volta para a prefeitura para a gente rediscutir, ampliar o debate, ampliar a participação popular para depois enviar para o Poder Legislativo ter a palavra final. Então, se não tratar de plano diretor e não tratar da lei de uso e ocupação do solo, nós não estamos falando de saneamento também, assumo esse compromisso de avocar, de retirar o plano diretor que hoje tramita na Câmara Municipal. E a questão da inclusão produtiva de catadores. São algumas propostas, cuidado que todos os candidatos falam bonito, eu quero saber a trajetória, eu quero saber quem são os aliados desse candidato, o que ele fez ao longo da vida. Eu, como deputado estadual, como deputado federal e também como secretário, nunca votei contra o trabalhador, estou com minha ficha limpa, sempre tive do mesmo lado do rio, e é essa trajetória que eu vou colocar à disposição da cidade de São Luís. Mais uma vez, parabéns pelo debate. Nós temos muitos pré-candidatos. Essa será uma eleição qualificada. Nós temos bons pré-candidatos. Eu não vim aqui para jogar pedra nos outros. Eu tenho que registrar. E quem vai sair ganhando com isso é a cidade de São Luís, que vai ter uma eleição altamente qualificada e eu estou à disposição para debater a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Desejo um bom debate aos próximos. Até mais. Que Deus nos abençoe. Dizer da satisfação que eu tenho de tratar desse tema aqui. Em primeiro lugar, da informação de que o nosso partido foi um dos partidos que votou contra o marco legal do saneamento em Brasília, né? A rede se posicionou contra. Nós temos alguns problemas que são conhecidos de todos aí em relação à prestação de serviço pela CAEMA, especialmente aqui em São Luís. É bem verdade. Eu me preocupo com duas coisas fundamentais e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a questão, não necessariamente nessa ordem, mas as duas coisas são a boa prestação do serviço, né, e também a preservação de direitos, tanto dos usuários quanto dos trabalhadores, né? Preservação de empregos, a preservação da ocupação laboral, isso é importante. Há 4 pontos fundamentais também que eu acho interessante tocar, na questão do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto,
limpeza urbana, redução e reciclagem de lixo, né? Alguns dados já foram trazidos aí, eu não vou repeti-los, né? Muito bem colocados já por alguns dos outros pré-candidatos. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao marco do saneamento, reforçando o que foi dito já pelo pré-candidato Bira, em relação à questão legal e de obrigatoriedade de cumprimento da lei. Não caberá, portanto, escolher cumpri-la ou não, afinal de contas é lei. Hoje a gente vai ter, hoje nós temos um modelo de contrato sem licitação, que são chamados contratos de programa. Isso é ruim? Depende de para onde a gente está enxergando, né? A gente está enxergando melhor para a população? São algumas reflexões que a gente precisa fazer. A pergunta é, o serviço hoje é de qualidade? Eu já tive a oportunidade diversas vezes de fazer críticas ao serviço prestado pela CAEMA. E a gente não pode ser aqui, não pode ficar jogando loas aqui e dizer que a CAEMA presta um bom serviço, porque não é verdade. Agora é preciso reconhecer também a importância social do que faz a CAEMA. E aí é um ponto que eu gostaria de invocar aqui, que é justamente essa questão de, será que com uma privatização nós vamos ter o que a CAEMA tem hoje, digamos assim, ser maleável com aquela pessoa que está lá nos locais onde mais precisa, em vulnerabilidade social e que muitas vezes não tem condição de pagar uma conta. A pessoa está lá consumindo. Mais de 50% do que a CAEMA fornece de água, a CAEMA não consegue sequer receber. Ou é por perda mesmo no meio do caminho, ou é por consumo não registrado, por consumo não pago. Uma empresa privada, ela não deixaria isso acontecer de forma alguma. Agora, não obrigatoriamente haverá uma privatização dos serviços. Afinal, as empresas públicas, elas podem vencer as licitações e continuar prestando serviços. E aí, nesse aspecto, sim, eu defendo que a CAEMA ela tenha condições de, numa eventual licitação definida já pelo marco regulatório, ela possa concorrer de igual para igual e continuar prestando serviço. O texto do marco do saneamento prevê uma transição até março de 2022. Aliás, esse artigo 16 é fruto, inclusive, de discussão aí na questão do veto, né, que prevê isso, até 31 de março de 2022, para que, inclusive, haja uma renovação desse tipo de contrato, que é o contrato de programa, né? E aí poderia ser por até mais 30 anos. A lei também permite a contratação dos serviços em bloco, né? Reunindo grupos de cidades para contratar os serviços em conjunto, ou seja, a gente tem aqui na Grande Ilha São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa. Uma gestão eficiente precisa dialogar com os municípios que compõem a ilha. Fez-se a metropolização, mas a metropolização ela vai muito além dos 4 municípios da ilha, por isso, inclusive, no nosso plano de governo, na nossa proposta, nós queremos criar o consórcio da Grande Ilha para discutir problemas que sejam comuns apenas aos municípios da Grande Ilha e não aos municípios da metropolização, da metrópole. Um fórum permanente do saneamento básico na Ilha de São Luís, com os prefeitos de São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, claro, encabeçado pela maior cidade, por São Luís. Os municípios atuando em bloco, eu acho até que seria, inclusive, um atrativo para a contratação conjunta, garantindo vantagens, diminuindo, inclusive, alguns problemas como chance de corrupção, mas o saneamento ele não pode ser visto como uma oportunidade de lucro para as grandes empresas, é o que eu penso. Então, o saneamento ele precisa ser encarado, ao meu ver, como uma política pública fundamental para a garantia da dignidade e qualidade de vida das pessoas. Agora, eu fico preocupado em o marco do saneamento fragilizar as empresas públicas em favor da iniciativa privada. Acredito que a melhor combinação das duas esferas é o que garante eficiência e qualidade no serviço. Vocês não vão ouvir, por exemplo, de mim, dizendo que o serviço público não presta. Eu tenho muitas críticas à CAEMA e sempre as fiz. Talvez eu seja até uma voz dissonante em relação a algumas coisas que eu vou falar aqui, mas não tenho vergonha das minhas posições e, aliás, estou aberto, inclusive, a mudar de posição, a mudar de pensamento. Então, vocês não vão me ouvir dizendo que o serviço público não presta ou que a iniciativa privada não presta. Nós precisamos sair desse binarismo, dessa dicotomia e discutir a cidade com propostas que realmente sejam inteligentes, fugir de respostas fáceis para agradar um ou outro. Será que o que a gente está dizendo é só para agradar os trabalhadores? Porque, no meu entendimento, a população está cansada de esperar. Se a gente sair por aí perguntando para qualquer um, especialmente em locais que, por exemplo, eu conheço,
acerca desse tipo de serviço, independente de Caima não, estou falando do serviço em si. Vamos lá para o Arraial. Arraial tem um problema sério, crônico de água lá, porque tem um poço que foi perfurado por uma ONG, foi entregue para a comunidade lá, mas ninguém tem água. A Caima não tem interesse de pegar lá, porque tem problema com questão de conta de energia atrasada. Algo parecido também acontece na Ribeira, em um momento como esse de pandemia, onde o principal que se fala para você se prevenir é a higiene, e as pessoas sequer têm água para tomar banho, para lavar as mãos, para fazer as coisas. Quer dizer, em pleno 2020, a gente tratando desse tipo de problema numa capital. Outro dia eu fui no Alto da Esperança, 10 horas da noite, as pessoas na avenida principal, dependendo de uma torneira, um cano que tem lá na beira da avenida e as pessoas colhendo água. Então, a gente não pode achar que ficar aqui tergiversando a respeito de alguns assuntos e falando coisas só para agradar. Não, nós precisamos estar atentos a esse debate para não cair em jargões que prejudicam a cidade. Inclusive, é preciso quebrar os mitos sobre privatização. Paris, Berlim, mais de 250 cidades pelo mundo estão indo, e já foi dito aqui, num caminho contrário, reestatizando o seu serviço de saneamento básico. Então, em geral, nós observamos que as cidades elas estão voltando atrás porque constataram que as privatizações, ou até mesmo PPPs, elas acarretaram em tarifas muito mais altas, não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência, entre uma série de problemas que nós vimos caso a caso, inclusive aqui perto, São José de Ribamar e Passo do Lumiar, enfrentando um problema, e também, da mesma forma como eu já critiquei diversas vezes a prestação de serviço da Caima, critiquei inúmeras vezes a prestação de serviço também da BRK, porque é um modelo que não dá para você seguir. Agora, se a gente precisar seguir no que define a lei, o marco do saneamento, que fosse muito bom que a Caima tivesse condições de concorrer nisso de forma forte, de forma firme, e fosse a Caima que continuasse prestando o serviço. E quando eu falei, por exemplo, na minha resposta ao imparcial, nesse sentido de que esse modelo, ele já se mostrou incapaz de dar respostas. Citei aqui alguns exemplos. Se mostrou incapaz de dar respostas. Ok, mas é a privação que vai resolver? Eu, por exemplo, não defendi isso. E volto a dizer, o marco do saneamento, ele foi, inclusive, o meu partido votou contra em Brasília. Agora, a gente precisa discutir qual o caminho para isso. E agora, com o marco do saneamento, como é que nós vamos fazer? Eu defendo muito o diálogo, por isso fiquei muito feliz em participar dessa reunião. Fiquei muito feliz em receber o convite, inclusive de ouvir o que os outros pensam, de ouvir o que vocês pensam. Agora, eu acho que é preciso, antes, inclusive, de assinar um documento como este, ampliar o diálogo. Porque nós estamos dialogando aqui com os sindicalistas e nós estamos dialogando com os pré-candidatos a prefeito. E cadê a população? A gente não vai dialogar com as pessoas, porque, por exemplo, eu posso ser contra a privatização, mas eu também não gosto da forma como a Caima vem prestando o serviço. E eu acho que precisa, inclusive, encontrar um caminho, sim, para substituir esse modelo. Vai ser um modelo que a gente vai continuar com a Caima, mas que modelo é esse? E se o marco do saneamento, por exemplo, eu concordo com os eixos aqui, ó. A universalização dos serviços, aliás, a própria lei ela prega isso. A universalização de serviços, o compromisso com uma tarifa social, porque a gente tem que tratar os desiguais à medida das suas desigualdades. E volto a dizer, a Caima cumpre um papel social importantíssimo quando numa comunidade onde as pessoas sequer teriam condições de pagar uma conta de água, mesmo assim continua lá sendo fornecida a água. Agora, isso não pode ficar à torta e à direito como hoje é feito, onde isso entra apenas numa conta de perda, numa conta de desperdício, e a Caima não tem como cobrar. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma prestação de serviço da Caima que conseguisse chegar de fato aonde mais se precisa, e cito aqui mais uma vez o exemplo, não é possível que gente lá na Ribeira, que gente lá no Arraial, que gente lá no Alto da Esperança não tenham água. Eu defendo, inclusive, que a prefeitura, eu acho que sequer a prefeitura sabe quantos poços nós temos em São Luís que são de responsabilidade do município. Como é que está isso? Quem está cuidando? E quando você quer entregar, inclusive, um poço como esse da Ribeira ou como esse do Arraial lá para a Caima não quer pegar, não tem interesse de pegar por causa do problema, do passivo que tem em relação a diversos débitos, inclusive com a SEMAD, conta de energia.
Eu acho que a discussão ela precisa ser com menos vontade de agradar aos ouvidos de um e de outro, mas com vontade de resolver o problema, de resolver essa questão. Eu concordo com os pontos aqui da Carta Compromisso, concordo. Apesar de que eu acho que há algumas inconsistências aqui na redação. Por exemplo, quando diz que o marco do saneamento institucionaliza um monopólio privado no setor de saneamento. Isso não é verdade, porque há a possibilidade das empresas públicas continuarem prestando serviço, se elas vencerem, por exemplo, a licitação. De todo modo, os eixos, apesar de algumas inconsistências na redação, eu concordo com os eixos aqui que foram redigidos, que foram delimitados, especialmente no que diz respeito ao eixo 1, na universalização dos serviços. Não concordo exatamente com a privatização, mas eu, inclusive, já disse ao imparcial que eu iria buscar, sim, um caminho para que nós pudéssemos fazer a substituição da CAEMA. Entretanto, é muito bom participar de um diálogo como este, de ouvi-los e de procurar entender até outros caminhos para que a gente possa sair em defesa da CAEMA de forma que ela preste um serviço muito melhor para a sociedade e que a gente possa, enquanto gestor do município, cobrar e buscar meios dentro da gestão para que esse serviço seja prestado de forma eficiente. Eu participo desse debate com muita alegria, porque eu tenho uma ligação até histórica, sentimental com a CAEMA. O meu pai foi urbanitário, foi funcionário da CAEMA, se aposentou pela CAEMA. Minha irmã, Nesma Madeira, foi funcionária da CAEMA por 12 anos, e o irmão meu foi estagiário da CAEMA por um longo período. De modo que eu tenho com a CAEMA uma ligação histórica, sentimental, afetiva. Eu tenho feito, já por algumas ocasiões, algumas críticas um tanto veementes à eficiência da CAEMA. Essas críticas, no entanto, não me colocam em um plano de ser favorável à privatização da CAEMA. Eu entendo que a CAEMA precisa ser reestruturada para ganhar eficiência. No entanto, o debate aqui travado merece um olhar, ao meu ver, bem específico. A Lei 14.026 de 2020, ela é presumidamente constitucional, ou seja, esta lei está em conformidade com a Constituição. Não é possível a um administrador assumir o compromisso de não cumprir a lei. O princípio da legalidade impõe ao administrador o compromisso de cumprir a lei. O compromisso que eu assumo com os senhores, com as senhoras urbanitários e urbanitárias, que estão inseridos nesses eixos aqui apresentados, eu tenho a versão eletrônica que me foi encaminhada, é no sentido de lutar contra a privatização. Essa luta eu me comprometo. Naquilo que é essencial, eu entendo que efetivamente é preciso compreender essa luta em defesa da universalização dos serviços. Acho que a universalização é essencial, acho que é fundamental lutar pela universalização dos serviços públicos de saneamento com tarifa justa e acessível a toda a população. Eu acho que é essencial lutar contra a privatização da CAEMA naquilo que é essencial. Eu lembro, no entanto, que dos deputados federais do Maranhão, 18 deputados federais, apenas 4 votaram contra o marco regulatório. Se eu tivesse no Congresso Nacional, provavelmente eu teria sido o 5º deputado. Eu não teria votado a favor do marco regulatório nos moldes em que ele foi apresentado. Acho que tem alguns dispositivos com feição inconstitucional, como aquele que impede que o município tenha autonomia para a gestão desse tema. No entanto, eu reforço aqui que a lei está em vigor. A lei, portanto, tem uma feição presumidamente constitucional e, por isso, não é possível, tecnicamente, juridicamente, assumir o compromisso de não aplicar a lei. Eu me comprometo a travar essa luta, que eu acho que é a luta dos urbanitários, das urbanitárias, em defesa da CAEMA, contra, portanto, a sua privatização. Mas não assumo, por outro lado, o compromisso de não aplicar a lei 14.026. Entendo que o saneamento é essencial
como direito fundamental, como a água também é direito fundamental. No Brasil, segundo dados estatísticos, 15 mil pessoas morrem por ano por decorrência de problemas decorrentes do saneamento básico. E pelo menos 350 mil pessoas são levadas aos hospitais por conta também de problemas com saneamento básico, com problema da água, água potável, água de qualidade. Isso reforça os dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde de que a cada R$1 que se investe no saneamento básico, economiza-se ou faz-se uma economia de R$4 em favor do investimento na saúde. Portanto, esses elementos evidenciam a necessidade, a urgência de se inserir o saneamento básico e a água potável como direitos fundamentais. Eu assumo este compromisso de colocar isto no direito, na legislação municipal, como marco fundamental. Saneamento básico, água potável como direitos fundamentais. Reforço que o saneamento básico em São Luís precisa de um olhar mais abrangente. Alguns pré-candidatos aqui colocaram este tema e eu acho que o fizeram bem. É preciso envolver os municípios que integram a região metropolitana, porque esse problema não é um problema localizado da ilha de São Luís, mas um problema que se interliga, que tem conexão com todos os municípios da Grande São Luís, da região metropolitana como um todo. É preciso colocar, portanto, nesse plano. É preciso ter um olhar atento com relação à água que se tem em São Luís. Os nossos lençóis freáticos estão duramente castigados, comprometidos no eixo Itaquibacanga. Na região, por exemplo, lá do Tamancão, por exemplo, a água está com problema de salinização, há águas contaminadas em outras regiões do Itaquibacanga por problemas ambientais, que precisam, portanto, de um saneamento, de um tratamento de água adequado, mas que somente poderá ser feito por uma empresa, por uma companhia que tem eficiência, qualidade para fazer. Eu imagino que a CAEMA, diante desse marco regulatório, crie condições para se reestruturar, para se realinhar e buscar, portanto, eficiência para prestar o serviço. A Lei 14.026 de 2020, que cuida desse marco regulatório, ela agora coloca precisamente a possibilidade de as companhias não mais participarem deste processo, se não forem diante do processo de licitação. Eu, portanto, irei cumprir a Lei 14.026. Mas, na outra ponta, naquilo que for luta dos urbanitários, daquilo que for luta das urbanitárias em defesa da CAEMA, isto eu me comprometo a fazer. Portanto, eu quero aqui ratificar esse meu sentimento de que a CAEMA precisa ser reestruturada, precisa ser tratada para ser colocada num plano de eficiência, para que ela possa prestar serviço de qualidade, serviço eficiente. Acho que pode fazer, contanto que se submeta a um novo marco também administrativo e assim possa se organizar. Eu, infelizmente, só tive acesso aos eixos que foram apresentados pelos urbanitários agora, 1 hora antes de participar do debate, porque, como eu disse, meu nome não constava da relação dos convidados, dos pré-candidatos participando. Só ontem à noite eu soube desse debate, mas, não obstante isso, eu me alio e adiro, portanto, ao sentimento dos urbanitários e das urbanitárias em defesa da CAEMA. Mas não adiro naquilo que diz respeito à aplicação da lei, se alguns entenderem que a lei não poderia ser aplicada na sua plenitude. Eu vou assinar a carta, no entanto, ela está na minha versão eletrônica, vou assinar e vou encaminhar para o Sindicato dos Urbanitários como um gesto de quem acredita que a CAEMA tem condições efetivas de se reestruturar. Há um fenômeno internacional, que já aqui foi lembrado por outros pré-candidatos, que efetivamente existe. Esse processo de privatização que ocorreu em vários países da Europa e mesmo no Brasil, ele se mostrou frustrado. Hoje, em grande parte dos países onde houve o processo de privatização do saneamento básico do serviço de água e esgoto, eles estão sendo reavaliados e está havendo um processo de reestatização. Eu acredito que esse processo é um processo até irreversível. Há necessidade de trazer as autarquias, as empresas públicas, para cuidarem do saneamento básico,
porque seguramente essas empresas públicas têm um sentimento, uma sensibilidade melhor com o tema do saneamento básico e da água potável. Mas não se pode dizer, no entanto, que isto deva ser feito sem que haja plena eficiência. A CAEMA, portanto, terá que se reestruturar, se realinhar, se reformular para que possa prestar serviço de qualidade, serviço de eficiência. Por deferência, a história da CAEMA e acreditando na sua reformulação, na sua reestruturação e em um novo olhar da CAEMA com eficiência, eu vou assinar o compromisso para lutar, assim, pela não privatização da CAEMA e, portanto, para que ela possa prestar serviço reestruturado, eficiente à sociedade de São Luís. É esse o meu compromisso e eu agradeço. E quero iniciar dizendo que eu fui um dos 4 deputados federais que votei contra o novo marco. Então, é importante dizer isso e acho que assim a gente demonstra o nosso compromisso em relação à CAEMA pública. Eu acredito que uma empresa pode ser pública, mas também eficiente. E não só votei contra porque entendi que o texto realmente que foi apresentado era um texto muito ruim, especialmente para as comunidades mais vulneráveis, para os trabalhadores de saneamento básico, mas fiz essa votação mantendo um amplo diálogo com a categoria. Tive a oportunidade de receber em meu gabinete alguns dirigentes do Sindicato dos Urbanitários, tive a oportunidade de, por diversas vezes, conversar por telefone com membros da diretoria do Sindicato dos Urbanitários, conversei pessoalmente com o presidente da AESB, então, para que a gente pudesse construir um texto que realmente não fosse tão danoso à questão do saneamento básico, porque eu queria começar falando sobre a importância da tarifa social. E você não tem como assegurar uma tarifa social se houver a privatização do sistema de saneamento. Por isso é importantíssima a participação do poder público, nesse sentido de poder regular, mas, acima de tudo, de ter a responsabilidade social que o serviço de saneamento básico tem que chegar nos locais mais distantes, mesmo aqueles que não dão lucro. É bom que a gente deixe isso muito claro. Então, é fundamental, e a gente sabe que a política de saneamento básico, durante muitos anos, se teve alguma deficiência, houve também um avanço importante no que diz respeito à condição de levar esse sistema e esse serviço tão importante a quem mais precisa. Então, a gente sabe a importância que tem um subsídio cruzado, a gente sabe a importância que tem o contrato de programa, e daqui eu já quero deixar reafirmado, da mesma forma como votei contra a esse projeto de lei, meu compromisso pela derrubada do veto em relação ao artigo 16, que é fundamental para que a gente possa ter um tempo a mais de discutir essa situação e, quem sabe, até propor uma alteração na lei, se não for assim, um questionamento judicial que possa vir a acontecer em relação a alguns artigos da lei que eu acredito que, sinceramente, não merecem lá estar por conta da sua inconstitucionalidade. Então, eu quero aqui deixar o meu compromisso, quero parabenizar a toda a diretoria do Sindicato dos Urbanitários, a todos os caemeiros, as caemeiras que elaboraram essa proposta compromisso. Acho que de uma forma bem enxuta e objetiva, vocês conseguiram colocar no papel aquilo que é de mais importante, não só olhar com um olhar voltado para a CAEMA, mas também com um olhar voltado para quem está na ponta, os clientes, os consumidores, aqueles que precisam realmente ter a universalização do serviço de saneamento básico. Por outro lado, eu quero aqui lembrar que desde 2016 está registrado na Justiça Eleitoral, no meu programa de governo, o compromisso da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. A gente sabe que, infelizmente, o Plano Municipal de Saneamento Básico nunca foi implantado na prática em nossa cidade, prejudicando, inclusive, a captação de recursos, seja do governo federal, seja de organismos internacionais que a gente poderia estar trabalhando em parceria para ampliar o sistema de saneamento básico em nossa cidade. Por outro lado, quero aqui assumir um compromisso que entendo ser fundamental, que é o compromisso do diálogo, de conversar, de ouvir todos aqueles que fazem a CAEMA, ouvir a diretoria e todo o sindicato dos urbanitários, ouvir de que forma a gente pode trabalhar para melhorar realmente essa situação e, claro, firmar o meu compromisso, e já disse isso no início, em relação a ser contra a privatização da CAEMA, a privatização dos serviços de saneamento básico. A experiência que nós tivemos em outras áreas,
em relação à prestação de serviços essenciais que foram privatizados, a empresa cresce muito bem, os resultados são muito bons, mas aquele que está lá na ponta e que precisa pagar a sua conta, ele acaba sofrendo por uma atividade que não visa somente o cumprimento do lado social desse serviço tão importante, mas visa também a situação do lucro, porque é isso que toda empresa visa. E a Caema jamais pode deixar de ter o seu lado público, jamais pode deixar de ter essa sensibilidade que a gente vê e percebe em cada caemeiro, desde a captação lá no Rio Itapecuru, no sistema Italuís, as estações de tratamento de água. Eu, por diversas vezes, estive pessoalmente conversando com os caemeiros, lá na ETA do Sacavém, nas operações, nas elevatórias de esgoto, nas estações de tratamento, e a gente sabe o quanto o trabalhador da Caema se esforça para que a gente possa ter em nossas casas uma água tratada, uma água de qualidade, um sistema de esgotamento sanitário que realmente funcione, e é exatamente por isso que eu tenho muita tranquilidade em assinar esse documento que foi formulado pelos sindicatos urbanitários, que é essa carta compromisso. Portanto, eu quero aqui, nesse momento, assinar a carta compromisso, na certeza de que aquilo que foi colocado no papel está em consonância com o nosso entendimento em relação ao serviço de saneamento básico. E antes de finalizar as minhas palavras, quero aqui cumprimentar também a todos os pré-candidatos que tiveram a oportunidade de colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. Eu acho que isso é muito importante nessa disputa agora de 2020, nós elevarmos o debate para que realmente as ideias se sobreponham a qualquer outro tipo de discussão, aquilo que cada pré-candidato pensa em relação a diversos temas. E, claro, parabenizar aí a todos os sindicatos urbanitários por promover esse momento que eu entendo que é tão importante para o futuro do nosso saneamento básico, mas de forma especial, para o futuro da nossa Caema. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e tratar desse assunto tão importante. Primeiro, eu queria falar o seguinte, eu estou enquanto pré-candidato, mas sou servidor público e sou camarada de vocês e vou falar como servidor público, como vocês também. Inclusive porque no último período a gente foi muito atacado, o Bolsonaro está dizendo que vai passar a boiada, que vai abrir a porteira, que vai passar a boiada, elegeu servidores públicos como seu inimigo número 1, inclusive todos os candidatos, pré-candidatos dos partidos que falaram até agora, com exceção do camarada do PSOL, todos atacaram a gente, inclusive aqui no Maranhão. Eu sou professor do estado do município e sei o que significa os ataques do governo do estado do município. Eu estou falando isso porque a gente vai precisar serrar fileiras aí, ou fortalecer as nossas lutas. Porque o Brasil possui o maior reservatório de água potável do mundo. Do mundo. Existe um projeto que está em curso, que é o projeto de recolonização do nosso país. De fazer com que nosso país volte a ser uma colônia. Não começou com o Bolsonaro, nem com o Temer, mas vem também dos outros governos. E a recolonização do nosso país significa também a destruição dos serviços públicos, o rebaixamento dos salários dos trabalhadores, desemprego, ou seja, recolonização está combinado com semi-escravidão, tentar empurrar nossa classe para uma situação de semi-escravidão. Veja, não é possível falar, inclusive, dos problemas de São Luís, se nós não levarmos em conta os problemas que estão afetando o mundo agora. Nós estamos enfrentando a maior crise da história do capitalismo desde 1929. O coração do capitalismo está explodindo com rebeliões raciais, mas não só é isso. Os Estados Unidos hoje tem mais de 40 milhões de pessoas que estão desempregadas. São mais de 30 milhões de pessoas que passam fome naquele país, que é o coração do capitalismo mundial. Significa que o modelo de organização social do capitalismo precisa ser destruído, senão vai empurrar a humanidade, sobretudo a nossa classe e os seus setores oprimidos para a barbárie. Para a barbárie. Naquele país, eu estou falando para a gente entender que é um país dominante, não é uma semicolônia como é o Brasil. Nos Estados Unidos, hoje, 30 milhões de pessoas vivem em zonas em que insalubridade.
2 milhões de lares nos Estados Unidos não têm acesso à água tratada. Estou falando no coração do capitalismo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma tendência do capitalismo. É a concentração de riqueza na mão de poucos e a crescente miséria por baixo. Apenas 10 empresas no mundo, 10 empresas, controlam a produção de alimento, enquanto 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. E 70% da água é destinada justamente à agricultura, para atender os interesses da Coca-Cola, para atender os interesses da Danone, para entender o interesse da Pepsi. São esses grupos que estão por trás agora da votação desse novo marco regulatório em plena pandemia, quando está se discutindo o saneamento básico, quando está se discutindo que a população tem que ter acesso à água, a lavar as mãos, o básico, a água. E sendo o Brasil, por exemplo, inclusive o Maranhão é parte da Amazônia Legal, mas o Nordeste, por exemplo, nós temos aí cerca de 72% da 72% da população que não tem acesso a esgotamento sanitário, 25% que não tem acesso à água tratada. No Maranhão a situação é muito mais grave, inclusive Flávio Dino não conseguiu resolver o problema que a oligarquia Sarney empurrou a nossa classe para essa situação de pobreza, de miséria, no estado que não é pobre, no estado que é empobrecido, há pouco mais de 10% dos municípios do Maranhão tem acesso a esgotamento sanitário, mas quase metade da população não tem acesso à água tratada. Não tem acesso à água tratada. É esse o debate que está colocado. Não é um monte de gente apresentando uma série de propostas, como se fossem propostas que estivessem saindo da cabeça desses candidatos. Eles representam os interesses econômicos. Eles representam interesses políticos. Eles representam interesses de classe. Esse é o tema que está colocado. A CAEMA, por exemplo, os companheiros sabem isso melhor do que ninguém, que não é uma empresa deficitária. Estão tentando sucatear com essa empresa, precarizar a empresa justamente para entregar para o capital privado. O caso da França, que todos estão citando, nenhum do mundo privatização. Em lugar do mundo privatização dá certo. É porque a população se mobilizou e reestatizou esse serviço. Inclusive, já são aproximadamente 40 municípios que remunicipalizaram a questão da oferta de saneamento básico. Tem uma questão que tem que ser básica entre nós, camaradas. Tem que ser básica. Serviço público não pode ser mercantilizado. Não pode ser mercantilizado. Nós do PSTU, o governo do PSTU, nós vamos, em primeiro lugar, desmercantilizar todos os serviços públicos. E isso não é uma medida socialista revolucionária, porque nós somos uma organização que achamos que só é possível resolver o problema da nossa classe numa sociedade em que a economia seja planificada. Mas essa questão está estritamente ligada a uma questão, inclusive, humanitária. A água não pode ser comercializada. O Brasil é o maior produtor de água mineral e o 5º maior consumidor de água mineral. Então tem empresas, tem grupos econômicos que estão por trás disso e mata esses partidos que votaram a favor desse marco regulatório. Nós temos que falar com todas as palavras. São genocidas, são assassinos. E não foram só esses que foram apresentados aqui. O Podemos votou, o PDT, o PSB, inclusive do Bira, todos eles liberaram a bancada no Senado para votar a favor desse marco regulatório que privatiza um bem que está ligado com um direito humano básico, que é o direito à vida. É um direito à vida que tá em jogo nesse momento, camaradas. É isso que está em jogo nesse momento. Inclusive, os companheiros sabem que a empresa, a CAEMA, por exemplo, o bruto, não é nem gasto com pessoal. Não é gasto com pessoal. A renda líquida da CAEMA é muito superior aos gastos que tem com os trabalhadores. A CAEMA não é uma empresa deficitária.
A dívida que a CAEMA tem é justamente com a Previdência, porque a prioridade dela é outra. Porque tem a ver com aqueles que governaram. E é muito importante que a gente exija uma auditoria nas contas públicas dessa empresa. Por exemplo, durante o período em que o Braide foi presidente da CAEMA. Então, mais do que nunca, é muito importante que isso esteja combinado. É muito importante que esteja combinado a defesa dos serviços públicos, a defesa de uma CAEMA pública, 100% pública, e que seja subsidiada por Estado, porque o que está havendo é que o governo Flávio Dino está fazendo um processo de desinvestimento na CAEMA, quando, na verdade, é necessário universalizar o atendimento ao conjunto da população. Com esse processo de privatização, vai ter acesso à água tratada quem tem dinheiro, a cobertura vai se dar justamente nos bairros de quem tem dinheiro. E, mais uma vez, nós seremos os penalizados, como está acontecendo, por exemplo, com a pandemia. O coronavírus, ele atinge todos, atinge, mas a pandemia está na periferia, está entre os negros, está entre os pobres. Somos nós que estamos morrendo. Nós que estamos morrendo. E abriram, flexibilizaram o isolamento social. Estão querendo fazer com que professores retornem à aula presencial. E não estão fazendo isso porque querem salvar o ano letivo, não, camaradas. É porque os grandes grupos econômicos falou. Não pode parar, tem que voltar a trabalhar. E aonde é que vão ficar os filhos da classe trabalhadora? Tem que ir para a escola porque funciona como creche. Nem que para isso a gente se contamine, considerando que 50% dos docentes têm problema de comorbidade. Então, esse é um debate, camaradas, porque é o seguinte, nós não temos problema nenhum em assinar, e está assinado aqui, vou mostrar para os camaradas. Para as camaradas. Nós assinamos. Eu não estou nem assinando em meu nome, tá? Meu nome é aqui, mas isso aqui representa o PSTU, porque é um compromisso nosso. Mas nós temos que ir para além da formalidade. Nós temos que preparar a nossa classe para o que está por vir. A defesa da CAEMA, enfrentamento a esse marco regulatório, porque tem que botar gente na rua, inclusive. Porque o candidato Madeira falou ainda há pouco que o que está na lei tem que ser cumprido. Mas o que importa para a gente agora é o direito legítimo à vida, a legitimidade da defesa da nossa vida, dos nossos direitos, dos nossos empregos, tem que estar acima de qualquer lei. É isso que a gente está discutindo em relação ao município, por exemplo. Caso sejamos eleitos, nós vamos revogar esse plano diretor que é assassino também, que amplia em 40% a zona rural para a zona industrial para atender meia dúzia de empresários. Nós vamos revogar isso aí e vamos chamar os conselhos populares para discutir. E para concluir, camaradas, para concluir, nós temos que voltar a discutir a questão dos conselhos populares. E nós temos que voltar a discutir a necessidade da classe trabalhadora tocar a vida em suas mãos. Nós vamos participar do processo eleitoral, mas nós sabemos que aquilo ali não é democracia, aquilo ali é ditadura do capital. Aonde nós queremos estar e queremos que a nossa classe esteja é na luta, porque todos os serviços públicos foram resultado da nossa luta, vocês mais do que ninguém sabem disso. A gente conquista na luta e eles destroem no parlamento, porque o parlamento é um balcão de negócios deles, dos corruptos, dos bandidos, dos assassinos. E é na luta. E o primeiro passo para isso, nós temos que derrubar o governo de Bolsonaro. E não é em 2022. Não é em 2022. Além da tentativa de entregar a água, privatizar a água, eles estão destruindo com a Mata Amazônica. Agradecer desde já os pré-candidatos Bira do Pindaré, Franklin Douglas, Duarte Júnior, Rubem Pereira Júnior, Geisael Marques, Carlos Madeira, Eduardo Braide, Hertz Dias. Lamentar, né, que os deputados neto-evangelistas Inácio não puderam participar, e que o candidato Elton do Curso, né, confirmou a participação, mas não entrou na reunião por algum motivo. Em todo caso, eu acho que foi muito produtivo, né, foi muito bom saber que quase os candidatos todos que se pronunciaram estão em sintonia aqui com nossa proposta e com nossa pauta, e eu vou passar ao Fernando Pereira para, em nome do Sindicato dos Urbanitários, fazer o encerramento da nossa reunião. Ok. Obrigado aos companheiros e às companheiras, aos pré-candidatos, já citado pela companheira da CEF,
Lembrando o seguinte, que nós tivemos um pico de participação, né? Chegamos ao 100, tivemos que fechar a sala, depois reabrimos. E lembrando que nós estaremos fazendo um jornal, né, preparando um jornal, onde vai estar o compromisso desses pré-candidatos e vamos dar oportunidade, né, estamos dando um modelo de que eles possam se manifestar, né, já se manifestaram assinando e se manifestar, fazer um texto em defesa do saneamento, em defesa da CAEMA, para que a gente possa publicizar, né, esse boletim na categoria e também entre a população. No mais aqui, eu recebi algum chat, também a companheira Acesso, sobre a questão de citar, de alguns pré-candidatos foram citados, mas como nós falamos desde o início, aqui não é um debate, né? A tribuna é livre, né? E como sugestão que quando o pré-candidato for se manifestar no texto, que ele possa expor, né? A companheira Sérvia deve estar, a gente diz, um texto vai ser tantas linhas, para ser direitos iguais, um pode escrever 10 linhas, outro 50, 100, para que eles possam se manifestar e ratificar o seu compromisso pela CAEMA, por uma CAEMA forte, por uma CAEMA pública, né? É importante a gente estar fazendo esse debate e nesse momento que a gente vai saber concretizar o discurso com a prática. É no momento que todos os pré-candidatos que assinaram se manifestarem publicamente através de um texto seu, através de uma matéria sua, enviada para o sindicato, para que a gente possa divulgar esse jornal, que vai ser específico em defesa da CAEMA e defesa do saneamento. E do mais, agradecer aos companheiros e às companheiras, né? Conforme a gente previu, era um debate para 2 horas, né? Estamos concluindo, começamos pontualmente às 16h30, agradecer os companheiros caimeiros que estiveram participando, vários convidados, os pré-candidatos, assessores, e a população de modo geral que estiveram presente aqui, a direção da CAEMA esteve presente, e nesse momento é o momento da unidade. Todos e todas, aqueles e aquelas que se manifestarem, que se dispuserem a defender a CAEMA, são parceiros. Então é um momento de unidade. Então o que nós deixamos claro, independente das matizes ideológicas, mas aquele candidato, aquele pré-candidato, que defender a CAEMA, que se dispuser a ser contra a privatização, vai ser parceiro. Então, daqui para frente, teremos 2 grupos. Quem não está com a gente, está contra a gente. Então, no mais, querer agradecer por estarmos até esse momento aqui, para que a gente possa... Esse é o pontapé inicial, né? Logo após as convenções, nós estaremos fazendo, aí sim, um debate, né, companheira Sérgio, companheiro Vano, aí vai ser um debate. Aí não é pré-candidato, é os candidatos, né? Vai ser um formato onde estaremos fazendo uma live, né, o YouTube, Facebook, mais pública, né? Vamos discutir um formato, mas segundo o companheiro Nivaldo, a previsão é que na segunda quinzena de setembro esteja encerrando as convenções, então até o final, depois lá para o dia 20 de setembro, já sabemos, né, quem serão os candidatos, né, que vai ter as alianças, que é natural, e aí a gente estaremos convidando os candidatos, então o candidato vai fazer esse debate, aí vai ser público, né? Onde a gente vai ter um tempo, vai ter a mediação, vai ter aberto a pergunta, a resposta, a gente vai discutir o formato, tanto com os candidatos como os assessores, né? O objetivo é a gente publicar, e não podemos deixar os companheiros caimeiros de fora, onde a gente está discutindo o saneamento, né? Isso, nós temos feito esse debate. Para discutir a CAEMA, para discutir o saneamento, tem que chamar os caimeiros para discutir. Não dá para discutir, né? Não podemos fazer que nem Bolsonaro, que é botar no Ministério da Saúde um cara que não entende de saúde. Aí a gente estamos reproduzindo uma coisa que não dá certo. E no mais aqui, agradecer aos companheiros mais uma vez. Muito obrigado pela participação, pela atenção, por ter ficado aqui até esse momento.